E se eu te dissesse que há séculos atrás, existiu um homem que desenhou máquinas voadoras antes mesmo dos aviões existirem? Que ele estudou o corpo humano como um cirurgião? Pintou as obras mais famosas da história? E ainda projetou armas de guerra impressionantes? Leonardo da Vinci foi muito mais do que um artista, ele foi um visionário, um inventor e um gênio multidisciplinar cuja curiosidade parecia não ter limites. Mas o que torna essa figura tão fascinante? Vamos descobrir agora. Leonardo da Vinci não foi apenas um artista, ele foi um gênio universal. Em um tempo em que a ciência, a arte e a engenharia eram vistas como disciplinas separadas, Leonardo as combinou de forma magistral. Sua curiosidade insaciável o levou a explorar áreas tão diversas como anatomia, geologia, música e astronomia. Ele não apenas buscava entender o mundo ao seu redor, mas também melhorar e reinventar a forma como os humanos interagiam com ele. Neste vídeo, vamos mergulhar na mente de um dos maiores gênios que o mundo já conheceu. Prepare-se para se maravilhar com suas descobertas, projetos, e a vida de um homem que foi muito à frente de seu tempo. Ah, e antes de continuarmos, não esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história instigante como essa. Leonardo nasceu em 1452, em Vinci, uma pequena cidade da Itália cercada por colinas e vinhedos. Filho ilegítimo de um notário respeitado e de uma camponesa humilde, Leonardo cresceu em um ambiente rural que estimulou sua observação da natureza. Desde pequeno, ele demonstrava uma curiosidade insaciável, fascinando-se com o movimento das águas, o voo dos pássaros e a estrutura das plantas. Apesar de não ter acesso a uma educação formal como outros jovens de famílias nobres, ele aprendeu observando o mundo ao seu redor e fazendo perguntas incessantes. Sem as pressões de seguir a carreira do pai, Leonardo teve a liberdade de explorar sua criatividade de forma única e autodidata. Aos 14 anos, Leonardo foi enviado para Florença, o coração cultural da Renascença, para ser aprendiz no ateliê de Andrea del Verrocchio, um dos mestres mais renomados da época. Lá, ele teve contato com técnicas avançadas de pintura, escultura, engenharia e até mesmo mecânica. Verrocchio reconheceu rapidamente o talento excepcional de Leonardo. Há uma história famosa que ilustra esse reconhecimento. Em uma pintura colaborativa chamada O Batismo de Cristo, Leonardo foi encarregado de pintar um anjo. Seu trabalho foi tão magistral, com um nível de detalhe e expressão nunca visto antes, que, segundo a lenda, Verrocchio decidiu nunca mais pintar, admitindo que seu aluno havia o superado. Leonardo viveu em um período de transformação, quando a Europa emergia da Idade Média para o Renascimento, uma era de redescoberta do conhecimento clássico e de inovação científica e artística. Esse contexto histórico foi essencial para moldar a mente curiosa e inovadora de Leonardo. Ele fazia parte de um círculo que incluía outros grandes mestres, como Michelangelo e Rafael, e era constantemente desafiado a explorar novos limites em sua arte e ciência. Naquela época, Florença era um caldeirão de ideias, financiada por patronos como a poderosa família Médici, que incentivavam experimentações artísticas e científicas. A Mona Lisa, talvez a pintura mais famosa do mundo, conhecida por seu sorriso enigmático e por um olhar que parece seguir o observador. Leonardo utilizou a técnica do sfumato, que cria transições suaves entre as cores e confere à pintura uma qualidade quase etérea. A Mona Lisa não é apenas um retrato, é uma exploração de identidade,
emoção e mistério. Acredita-se que Leonardo passou anos ajustando detalhes mínimos, demonstrando sua obsessão pela perfeição. A Última Ceia, uma obra monumental que captura o momento em que Jesus anuncia que será traído. Nesta pintura, Leonardo usou sua habilidade para retratar não apenas as figuras, mas também as emoções humanas de cada apóstolo, variando entre choque, raiva e tristeza. Ele experimentou uma nova técnica de pintura mural, o que resultou em uma obra incrivelmente detalhada, embora vulnerável à deterioração. Leonardo não era apenas um observador, ele era um experimentador incansável. Ele dissecou corpos humanos em segredo para entender a anatomia com uma precisão nunca antes vista. Seus desenhos anatômicos, como o famoso Homem Vitruviano, são uma combinação perfeita de arte e ciência. Ele também criou mapas detalhados, que eram tão avançados que alguns foram usados séculos depois. Inspirado pelo voo dos pássaros, Leonardo projetou máquinas voadoras, muitas das quais seriam precursoras de tecnologias modernas. Sua habilidade de unir teoria e prática o destacou como um dos primeiros cientistas modernos. Leonardo deixou mais de 7.000 páginas de anotações, um verdadeiro legado de ideias visionárias. Em seus cadernos, podemos encontrar projetos como tanques blindados, pontes móveis, instrumentos musicais e até mesmo esboços de um submarino. Apesar de muitas de suas invenções nunca terem saído do papel, elas demonstram uma mente que pensava há séculos à frente de seu tempo. Sua escrita, feita de trás para frente em um espelho, é um exemplo de sua excentricidade e desejo de proteger suas ideias. A rivalidade entre Leonardo e Michelangelo é uma das mais intrigantes da história da arte. Enquanto Leonardo era conhecido por sua elegância e charme, Michelangelo era direto, intenso e muitas vezes considerado difícil. Essa tensão culminou em 1504, quando ambos foram contratados para criar murais opostos no Salão do Grande Conselho, em Florença. Leonardo começou a trabalhar em uma cena épica de batalha, enquanto Michelangelo escolheu um tema semelhante. A competição gerou uma rivalidade pública, com ambos tentando superar o outro em técnica e impacto emocional. Apesar de nenhum dos murais ter sido concluído, o evento marcou um momento crucial na evolução artística da época, mostrando como a rivalidade pode ser um catalisador para a inovação. Leonardo era um homem de hábitos peculiares e crenças avançadas para sua época. Ele era um vegetariano fervoroso, acreditando na santidade da vida de todas as criaturas. Relatos sugerem que ele comprava pássaros engaiolados apenas para libertá-los, um gesto que reflete sua compaixão pela natureza. Sua vida pessoal era marcada por mistérios. Ele nunca se casou nem teve filhos, mas manteve amizades próximas com aprendizes e patronos. Sua relação com Francesco Melzi, um de seus aprendizes mais dedicados, foi especialmente próxima, com Melzi herdando seus cadernos e obras após sua morte. Essa conexão mostra o lado humano e afetuoso de Leonardo, muitas vezes obscurecido por seu status de gênio. Nos últimos anos, Leonardo viveu sob o patrocínio do rei Francisco I da França. O monarca admirava profundamente o artista e engenheiro, tratando-o mais como um amigo do que como um subordinado. Em 1516, Leonardo mudou-se para o castelo de Clos-Lucé, onde continuou a trabalhar em projetos científicos e artísticos, mesmo com sua saúde debilitada. Ele levou consigo algumas de suas obras mais preciosas, incluindo a Mona Lisa, que permaneceu na França após sua morte. Durante esse período, Leonardo também refletiu sobre sua vida e legado, documentando pensamentos filosóficos em seus cadernos. Ele faleceu em 1519, aos 67 anos, deixando um vazio irreparável na história da humanidade, mas também um legado que continua a inspirar gerações. O que você acha mais impressionante sobre Leonardo da Vinci?
Sua habilidade como pintor, seus estudos científicos ou suas invenções? Deixe sua opinião nos comentários. E se você pudesse perguntar algo diretamente para Leonardo, o que seria? Comente aqui embaixo, e quem sabe não fazemos um vídeo explorando suas perguntas. Leonardo da Vinci não foi apenas um homem do Renascimento. Ele foi um homem de todos os tempos. Sua curiosidade, criatividade e capacidade de pensar à frente de seu tempo são um exemplo de como a humanidade pode alcançar coisas extraordinárias quando mistura arte, ciência e paixão. Ele nos lembra que o aprendizado é um processo contínuo e que a verdadeira genialidade está em nunca parar de questionar e explorar. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E lembre-se, a curiosidade é o que nos faz evoluir. Até a próxima!